Olá a todos, hoje iniciamos o curso propriamente dito, depois daquela sessão introdutória, e as duas primeiras sessões vão ser sobre o Evangelho, como utilizar o Evangelho para nos aproximarmos mais de Jesus. É algo elementar, mas é preciso dedicar tempo, um bocadinho de tempo a falar deste recurso essencial. E eu começaria, como sempre, com um texto bíblico, neste caso o início do Evangelho de São Lucas. É, suponho, conhecido a todos, mas vale a pena relê-lo devagar. Visto que muitos já empreenderam pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se verificaram, como nos referiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e vieram a ser ministros da palavra, pareceu-me bem também a mim, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde o princípio, escrever-te por ordem a sua narração, excelentíssimo Teófilo, para que reconheças a firmeza dos ensinamentos que recebeste. Isto é, o nosso amor a Jesus requer um conhecimento do próprio Jesus, uma firmeza nesse conhecimento, conhecer bem o Evangelho, os Evangelhos que narram a vida do Senhor. É essencial que nós sejamos grandes conhecedores do Evangelho. E, aliás, de toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Jesus, mas os Evangelhos são essenciais. O Papa Francisco, numa carta apostólica que nos escreveu recentemente, a propósito do falecimento de São Jerónimo, há tantos séculos, escreveu: lemos as Sagradas Escrituras, são palavras agora de São Jerónimo. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Penso que são palavras lindíssimas que nos levam a pedir a Nosso Senhor que saibamos dar verdadeira importância aos Evangelhos. O gesto que todos contemplam na missa, o gesto do sacerdote beijar o Evangelho depois de o ler, e diz uma pequena oração, não sei se sabem ou não, uma pequena oração em que se pede que por aquela leitura se perdoem os pecados, os nossos próprios pecados. Há uma certeza da eficácia da palavra de Deus. E esse beijo, dizia, é um beijo que, mesmo que não seja de forma física, todos podemos reproduzir ao pegar no Evangelho. Lembrar que aqui está o essencial da nossa vida e é-nos essencial para podermos estar próximos de Jesus. Aliás, para que o Evangelho nos possa aproximar do Senhor, a primeira coisa é tê-lo. Certamente há muitos meios, digamos, informáticos que nos permitem ter acesso rápido ao Evangelho, mas, em certo sentido, ter o livro em suporte físico, talvez em si mesmo possa ser de grande ajuda. O Papa Francisco, numa homilia de já há alguns anos, aconselhava ter o Evangelho à mão. Ele dizia, com uma certa graça: é importante trazer sempre consigo uma cópia do Evangelho, talvez o de bolso, que é pequenino, para o ter no bolso, na bolsa, sempre consigo. Narra-se que Santa Cecília levava o Evangelho perto do coração, perto, até fisicamente. Todos meditamos na cura da hemorroíça, aquela mulher que, pensando dentro de si que lhe bastaria tocar a orla do manto do Senhor para ficar curada, consegue chegar até Jesus, toca a orla do manto e fica curada da sua doença que os médicos não tinham sido capazes de curar. Pois, se pensarmos bem, a palavra de Jesus, o Evangelho, é mais que o seu manto ou que a orla do seu manto. Nós temos que permitir que o Senhor nos possa tocar. E para isso é preciso ter o Evangelho e lê-lo com frequência. Tempo para ler o Evangelho. Lembrava-me
do relato da conversão daquele jornalista que entrevistou em diversas ocasiões Bento XVI, o alemão Peter Siewald, espero que a pronúncia seja correta. Ele contava num livro pequenino em que narra a sua conversão, que se chama Meu Deus, explicava que um dos primeiros impactos dessas graças que recebeu de Deus, que o levaram até à conversão, foi uma leitura seguida de todos os evangelhos numa viagem de comboio. Eu tenho a ideia que foi um TGV, não tenho a certeza absoluta, mas era uma viagem longa, uma viagem de várias horas, e ele decidiu ler os evangelhos do princípio ao fim. E isso deixou nele uma grande marca. O evangelho, a palavra do Senhor, continua a tocar os corações. Também é clássica a conversão de Santo Antão. Ao entrar na igreja e escutar as palavras de Jesus ao jovem rico: vai, vende o que tens e segue-me, o santo decide mudar de vida e seguir Jesus na pobreza e no isolamento. Umas palavras de um relato que até não acabaram propriamente bem, mas foram suficientes, são palavras de Jesus, para mudar o coração daquele homem e mudar de vida para seguir Nosso Senhor. Ler o Evangelho e lê-lo com atenção, cada um terá o seu modo de ler e além disso, a altura em que lemos o Evangelho tem também a sua graça específica. Há passagens do Evangelho que, se calhar, num momento determinado não nos dizem muito, mas depois têm um efeito mais para a frente na nossa vida, ou há outras que sim, nos tocam imediatamente, naquela ocasião, por razões determinadas. Eu sempre conto uma história que sempre achei muita graça e, enfim, muito ilustrativa daquilo que estou a dizer agora, de um rapaz, na altura era um rapaz de origem chinesa, que depois, enfim, na altura era pagão, e depois acabou por se converter e agora é sacerdote. Mas ele contava, ao narrar a história da sua conversão, que estava em Hong Kong, foi para um colégio católico, simplesmente pelo prestígio humano que o colégio tinha, e houve uma professora que o aconselhou, já não me lembro a que propósito, a que lesse o Evangelho. E ele conta que começou a ler o Evangelho, está bem, para conhecer a vida de Jesus, e reparava que de vez em quando faziam perguntas a Jesus. E ele, não sei se estaria acostumado a fazer isso com outros livros, mas o que decidiu fazer foi, muito bem, cada vez que fizerem uma pergunta a Jesus, eu tapo a resposta e pergunto-me o que é que eu teria respondido. E concluiu, depois de várias experiências desse género, que as respostas de Jesus eram sempre melhores do que as dele, não é? Este raciocínio, que não sei se algum de nós nos teria passado pela cabeça, foi, pelo visto, decisivo, segundo ele conta, para esse encantamento, essa aproximação de Jesus. E depois, já digo, acabou por se converter e agora é sacerdote. Como ler o Evangelho? São João Paulo II dá-nos umas pistas, ou deu uma pista que a mim também me ajudou muito quando li a sua primeira encíclica, O Redentor do Homem, e assim vou dizer de uma forma resumida, em que nos fala do mistério divino e humano da encarnação. Isto é, Cristo ao encarnar mostra o homem ao próprio homem, a imagem visível do Deus invisível, mostra-nos como é Deus e ao mesmo tempo é o homem perfeito, é o Verbo de Deus, através de, segundo a nossa forma de falar, através de quem o Pai criou tudo, tendo o Verbo como modelo, e depois acontece que é esse modelo que se converte, que se encarna como homem. E, portanto, como o Papa São João Paulo II repetiu muitas vezes, Cristo mostra o homem ao próprio homem. Então, isto significa que quando lemos o Evangelho, podemos ter pelo menos estas duas abordagens, através das palavras, dos gestos de Jesus, perguntar-nos o que é que Jesus diz acerca
de mim próprio, acerca daquilo que eu devo ser, se eu quero ser uma melhor pessoa, um homem melhor, como é que eu devo agir, mas também, e é a parte talvez um bocadinho mais difícil, quando lemos alguma passagem do Evangelho, podemos e devemos perguntar-nos o que é que esta passagem, o que é que estas palavras de Jesus, o que é que estes gestos me dizem do próprio Deus? Como é que me ensinam a conhecer melhor o próprio Deus? Será a sua compaixão? Claro, há, por exemplo, algumas parábolas de Jesus estão precisamente centradas nisso. Quando o Senhor conta a parábola do chamado filho pródigo, a parábola do pai bom, o que ressalta naquela parábola, está bem, é toda a história assim dramática do filho mais novo, mas é sobretudo a bondade do pai, a forma como o pai acolhe os dois filhos, né? Com histórias diferentes, mas tem que os acolher aos dois. E, claro, nós podemos ouvir a parábola e dizer, bem, isto é um convite a que eu me converta, que volte para Jesus, e muito bem. E, ao mesmo tempo, podemos entusiasmar-nos com o próprio Deus. O personagem do Pai, que é pintado por Jesus, é talvez uma das personagens que melhor ilustra como poderá ser Deus, como será Deus, o seu coração paterno, a sua forma de respeitar a liberdade dos filhos, a sua forma de lhes dar razões para que eles voltem. Enfim, nós podemos entusiasmar-nos com isso. E também com cada gesto de Jesus. Não só revela o que é o homem perfeito, não é? Como também nos mostra como é Deus. Como é Deus. Pois, se é que estas duas pistas ajudam-nos muito a querer saber o que fazer quando lemos o Evangelho. Eu quero conhecer melhor Deus e quero conhecer melhor também o que Deus espera de mim. A familiaridade com o Evangelho deve, assim, criar em nós um clima interior que impeça a olhar Jesus como um estranho, ou como um intruso, como um turista da nossa vida, uma vida que, segundo nós, às vezes segue critérios um pouco mais realistas e que, no fundo, são mais mundanos. Não digo que sejam propriamente maus, mas Cristo tem que ter um peso real na nossa vida, porque é um amigo, é alguém que não só admiramos pelo facto de lermos o que fez, mas com quem queremos ter uma amizade profunda. E o Evangelho é essencial para chegarmos a ter essa amizade. Eu convido a reler mais uma vez as palavras de São Lucas, que lia no início, que ele vai escrever o Evangelho para que reconheças a firmeza dos ensinamentos que recebeste. A amizade com o Senhor, com Jesus, tem que estar fundamentada na realidade, na realidade da sua vida, da sua passagem aqui na Terra. Eu queria, na próxima sessão, falaremos um bocadinho mais de como ler na prática o Evangelho, mas tendo em conta o que acabei de dizer, este desejo de estarmos com Jesus e de nos aproximarmos de Jesus, de tocar Jesus através da sua palavra, eu queria ler duas estrofas de uma oração atribuída a São Bernardo de Claraval, o Jesus da Doce Memória, porque é isso que nós queremos, né? Gravar na nossa cabeça a vida do nosso Senhor. Diz assim essa estrofa: Jesus da doce memória, que traz a verdadeira alegria ao coração, mais doce que todo o mel e todas as coisas é a tua doce presença. Nada mais suave se canta, nada mais alegre se ouve, nada mais doce se imagina que Jesus, o Filho de Deus. E assim terminamos a primeira sessão.